Olá, hoje vamos ler o capítulo 37 e 38 de Gênesis. E aqui iniciamos a história de José. O capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 22, conta os sonhos de José. Depois conta José vendido por seus irmãos, do versículo 23 ao versículo 36. Depois, o capítulo 38 conta a história de Judá e Tamar, do versículo 1 ao versículo 30. Sonhos de José. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo, e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que detestaram ainda mais. José disse-lhe: Ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostavam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse ele, este sonho que tiveste? Viremos acaso eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o vagando pelo caminho. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: Partiram daqui e ouviu-os dizer: Vamos para Dotaim. Partiu então José em busca de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haveriam de matar. E disseram uns aos outros: Eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. E então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiraremos a vida, disse ele. Não derramarei sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele, pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. José vendido por seus irmãos. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha, que já não tinha água. E sentando-se para comer, eis que levantaram os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de israelitas, vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar seu sangue? Vinde e vendamo-o aos israelitas. Não levantaremos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes mandanitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos israelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto de seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele. E eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram o cabrito e a mergulharam de seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: Eis que o encontramos. Vê se não é, porventura, a túnica de teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado e, rasgando as vestes, cobriu-se com um saco e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os mandanitas venderam-no a Potifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda.
Judá e Tamar. Naquele tempo, Judá, apartando-se de seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Concebeu novamente e deu ao mundo um filho e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho e chamou Sela. Judá estava em Casibe na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher de seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de seu pai, até que meu filho Sela se torne adulta. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tâmina para a tosquia das suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita, e foi noticiado a Tamar. Eis que o teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Depôs ela, então, os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinha dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E chegando-se a ela no caminho, disse: Queres juntar-se comigo? Ignorava ele que ela se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-se comigo? Mandarei a ti um cabrito de meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ela os entregou, em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se então, tirou seu véu e retomou as vestes de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor de suas mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: Não há prostituta neste lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá. Não os tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebido o homem a quem pertence isso, examine bem, ajuntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E, na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos em seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Fares. Em seguida veio seu irmão com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Momento de aprendizagem divina da palavra de Deus. Levirato era um costume de alguns povos primitivos que obrigava um homem a casar-se com a viúva de seu irmão quando este morria e não deixava descendentes do sexo masculino. Porém, ao conceber um filho, este filho era considerado descendente do falecido. Bom, minha interpretação sobre os sonhos de José. Nem José conseguia entender o porquê que ele teve esses sonhos. Mas muitas vezes nós não podemos estar reportando tudo às pessoas, porque as pessoas que estão ao nosso redor nem sempre querem o nosso bem. Mesmo aqueles que estão debaixo do nosso teto, que são sangue do nosso sangue. Porque a inveja, nesse caso, ela foi bem mais alta. Fazendo com que, inclusive, os irmãos de José causassem mal a ele. Vendendo-o, né? Desejando a morte dele primeiro. Depois tentando matá-lo, só que um de seus irmãos salvou sua pele. Mas depois vendendo ele para que eles não tivessem ele por perto e para que ele não alcançasse os desígnios dos sonhos que teve. Como a inveja é terrível. Gente, nós devemos desejar e fazer de tudo para que as pessoas que estão ao nosso lado alcancem tudo, porque toda a bênção que nós projetamos, nós recebemos. E sobre Judá e Tamar, por que será
que Tamar quis se passar por uma concubina, por uma prostituta, para se deitar com seu sogro? Será que pelo fato dos seus filhos não terem concebido a ela um filho? E pelo fato do sogro dela ter 3 filhos, ela já sabia que ele era fértil. Será? Vamos ver nos próximos capítulos. Porque antigamente não se tinha tanto isso, essa questão da fidelidade, né? Difícil. Complicado de se entender. Vamos lá.